Quando a gente fala sobre o estudo da interpretação vetorial, o estudo da aceleração, da velocidade, da força, a gente está tratando de grandezas que são vetoriais. Lembrando que operações com grandezas vetoriais é muito diferente de grandezas com operações algébricas, tá? Lembra que as somas, as multiplicações que você faz de maneira simples, aí isso aí é como se fosse um universo específico, o universo dos números naturais. Quando a gente fala sobre vetores, a gente precisa revisar as operações que essas grandezas relacionam entre si. Então, quando a gente tem, por exemplo, 3 mais 4 com os números naturais, esse valor é 7, certo? 3 mais 4 é igual a 7. Fim de papo. Porém, quando a gente fala sobre vetores, a gente precisa levar em consideração o sentido e a direção desse vetor, certo? Porque olha só, quando eu tenho dois vetores apontando para o mesmo sentido, e eu tenho aqui um vetor que tem 3 unidades e um vetor que tem 4 unidades, de fato, a resultante desses dois vetores vai dar um vetor que é a soma algébrica, tá? Então, por coincidência, a gente tem aqui 7 unidades como sendo esse vetor resultante, certo? Mas, Daniel, existem outros casos que 3 mais 4 também não dá 7 dentro dos vetores. Isso. Lembra que no mundo natural, no mundo dos números naturais, a gente sempre vai ter 3 mais 4 dando 7. Porém, olha só aqui dentro dos vetores. Se eu inverter apenas o sentido de um desses vetores, 4 unidades, eu tenho na mesma direção, tá? Na direção horizontal. E outro 3 unidades. Perceba que a resultante vai ser a subtração. E a resultante apontaria no sentido do maior vetor. Então a gente tem aqui uma unidade. Então a soma vetorial desses dois vetores, que estão em sentidos opostos, mas na mesma direção, não deu 7, certo? A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, quando eu tenho, olha só, um vetor que tem 4 unidades apontando para cima, mas o outro está perpendicular a esse e tem 3 unidades. Como é que seria a resultante, Daniel? A resultante vai estar aqui, próximo do vetor mais intenso, e ele mede justamente 5. Então, 3 mais 4, nesse caso, não dá 7? Não dá 7. Lembra que a operação vetorial, quando a gente encontra vetores que estão perpendiculares, a gente resolve por Pitágoras, né? E a gente lembra desse triângulo pitagórico. Um triângulo que tem lado 4 e lado 3. A hipotenusa vai ser justamente quanto? Vai ser justamente 5, tá? Então perceba, se eu tenho vetores no mesmo sentido e na mesma direção, a gente usa uma soma simples. Se eu tenho vetores na mesma direção e em sentidos opostos, nós utilizamos uma subtração. Claro que a operação vetorial é sempre soma, tá? Só que nesse caso é subtração porque a gente tem um sentido oposto. E sempre quando a gente usa o sinalzinho negativo, a gente está falando vetorialmente que o vetor dá no sentido oposto, certo? E quando eu tenho vetores perpendiculares entre si, a gente usa justamente Pitágoras para encontrar a resultante dessa soma. Beleza? Então lembra disso. Quando a gente está tratando com números naturais é muito simples. Agora quando a gente chega para tratar com vetores, grandezas vetoriais, um outro universo particular, a gente precisa aprender a somar de maneira diferente. Lembrando que na tua vida você aprendeu a somar aí de diversas formas, tá? Seja com números naturais, seja com matrizes, seja com números complexos, certo? Então a gente aprendeu a somar ao longo da nossa vida de formas diferentes. Agora a gente está só revisando aqui como é que a gente soma vetores, beleza? Olha a questão número 2, que apareceu no ano de 2024, que é uma questão típica de decomposição vetorial que pode reaparecer na tua prova, tá? Ele fala o seguinte: para os circuitos de maratonas aquáticas realizadas em mares calmos e próximas à praia, é montado um sistema de boias que determinam o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos da corrente marinha. Lembrando que se eu estiver nadando no sentido da corrente, esse vetor está no mesmo sentido da minha velocidade. Então perceba que você vai ser impulsionado, né? Existe uma força apontando no sentido da velocidade, então você vai estar no movimento acelerado. Porém, é muito comum também você nadar contra a maré, nadar contra a correnteza. Quando você nada contra a correnteza, perceba que você está num movimento ali muito resistente, né? Então isso pode afetar justamente a tua velocidade. Com certeza vai afetar, certo? Para que você imprima a mesma velocidade que você vinha antes, você vai ter que gastar muito mais energia, vai fazer um esforço muito maior. Aí ele continua. O diagrama abaixo, né, ao lado, contém um circuito em que a prova deve ser realizada no sentido anti-horário. Então perceba que eu tenho aqui, a prova sendo realizada no sentido anti-horário. Beleza, então ele sai do ponto 1, vai para o ponto 2, do 2 vai para o 3, do 3 vai para o 4, do 4
volta ali para o ponto 1, para finalizar esse ciclo, né? As 4 boias estão numeradas de 1 a 4, e existe uma corrente marinha, que a gente chamou aqui ó, de VC, apontando nesse sentido. Então analisa comigo. Se eu estou me deslocando de 1 para 2, o sentido do meu movimento aqui ó, é esse, certo? O sentido do meu movimento é esse. Note que se eu tiver essa velocidade, né, ó, a velocidade que eu vou imprimir aqui de 1 para 2, eu preciso justamente fazer alguma coisa para que eu resista à velocidade da correnteza, que está apontando aqui nesse sentido. Então o que é que eu faço, Daniel? Se eu quero sair de 1 para 2, nadar em linha reta, só que tem uma coisa me empurrando ali, ó, no meu ladinho, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que dar uma inclinadinha, certo? Então a gente inclina, meio que resistindo essa velocidade da correnteza. E a gente faz isso justamente criando essa inclinação. Porque uma parte dessa velocidade que está inclinada está apontando também lá para cima, né? Então tem uma parte apontando para cá, uma parte apontando para cá. A parte que está para a direita vai justamente ó, me impulsionar para chegar em 2, mas a parte que está para cima vai meio que resistir à velocidade da correnteza, beleza? Tanto que a gente organizou aqui, ó. A velocidade que você vai de 1 para 2 é na direita, porém, para vencer essa correnteza, você precisa, olha só, colocar o seu movimento um pouquinho mais inclinado. Note que quando a gente chega aqui ó, em 2 para 3, a gente fala daquela operação, né? Onde eu tenho dois vetores que estão no sentido oposto. Então, a velocidade do atleta está para cima, porém a correnteza está para baixo. Então, a resultante dessa velocidade vai ser uma subtração, né? Vetores que estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. De 3 para 4, note que você precisa inclinar um pouquinho mais para cima para que você vença essa correnteza, certo? E quando a gente está em 4 para 1, aí é bom demais, né? A gente está no sentido da correnteza. Então, a nossa velocidade vai ser impulsionada, certo? Olha o que ele perguntou aqui na questão. Existe uma corrente marinha VC cujo módulo é de 30 metros por minuto. Então, ele traz aqui a velocidade dessa correnteza. Ó, é 30 metros por minuto, paralela a toda a área do circuito. Nas arestas mais longas, o nadador precisará nadar na direção apontada pelos vetores VN. Beleza. Dos pontos 1 até 2 e de 3 até 4, como a gente já interpretou. Considere que a velocidade do nadador é de 50 metros por minuto, beleza, em relação à água durante todo o circuito. Nessa prova, em quantos minutos, olha só, em quantos minutos o nadador completará essa prova? Perceba que nessa questão a gente tem também as métricas de distância, né? Eu tenho aqui 800 metros nas horizontais e eu tenho 400 metros nas verticais, certo? O que é que eu posso fazer aqui a princípio? Encontrar o tempo de cada trecho, certo? É até simples fazer isso, né? Como é que a gente vai fazer, Daniel, para encontrar cada trechozinho aí? Vamos lá. A gente começa aqui pelo ponto 1, 2, certo? De 1 para 2. Como é que a gente faz desse ponto de 1 para 2? A gente já tem a decomposição vetorial, né? Ó. Olha só, a gente já tem aqui a nossa decomposição vetorial e a minha meta seria encontrar qual seria essa velocidade aqui de n, certo? A velocidade que ele, ou melhor, a velocidade de 1 para 2, a velocidade de n a questão falou que seria de 50 metros por minuto. A velocidade de c eu já sei, né? É a velocidade da correnteza, a questão me deu. Então eu posso agora encontrar essa velocidade de 1 para 2, a velocidade que ele sai do ponto 1 e vai para 2. Lembra que eu tenho aqui ó, um ângulo de 90 graus. Então a operação vetorial nesse caso é Pitágoras. Então vamos lá. A velocidade de n é a minha hipotenusa, vou colocar ao quadrado. A velocidade de 1 para 2 é um dos meus catetos desse triângulo, eleva ao quadrado. E a velocidade da correnteza é meu outro cateto, né? Ó. Isso tudo elevado ao quadrado, certo? Velocidade de n, a questão falou que é a velocidade do nadador, que é 50 metros por minuto. Perceba que a velocidade de 1 para 2 eu quero saber, que é aí que a gente vai encontrar justamente o tempo de sair de 1 para 2. E a velocidade da correnteza, a questão falou também que seria 30, certo? O que é que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um tipo daquele triângulo pitagórico que a gente falou agora há pouco. Ó. Se eu tenho ó, hipotenusa que vale 5, se eu tenho catetos que vale 4 e 3, isso aqui é um triângulo pitagórico. Ah, Daniel, e se você multiplicar isso aqui por 10, ó, dá 50, multiplicar isso aqui por 10 dá 40, multiplicar isso aqui por 10 dá 30.
Então, se eu tenho ó, 50, 30, essa velocidade de 1, 2 aí ó, já pode ser 40, concorda comigo? Então, já vou colocar aqui, ó, velocidade de 1, 2 seria justamente 40, não esquece que é metros por minuto, beleza? Show de bola. Isso aqui a gente já pode fazer, ó, da mesma maneira, a velocidade de 3,4, né? Ó, velocidade de 3,4, que também vai ser uma operação pitagórica. Como é que a gente faria a velocidade de 3,4? A minha hipotenusa é a velocidade de n, certo? A velocidade da correnteza eu sei, e a velocidade de 3,4, que é aquela velocidade que está no sentido do movimento, eu preciso encontrar para justamente encontrar ali o tempo. Concorda comigo? Aí vamos lá. Velocidade de n a questão deu, que é 50. A velocidade de c, a questão também deu, que é 30. E a gente já consegue concluir que a velocidade de 3,4, né, ó, que é a velocidade no sentido do movimento, também vai ser 40. Porque é como se fosse o mesmo triângulo pitagórico, né? Então a gente já resumiu aí, ó, já economizou muito tempo. 40 metros por minuto. Beleza, então já encontrei aqui velocidade do trecho 1, 2, velocidade do trecho 3, 4. Agora, para encontrar a velocidade do trecho 2 e 3 e 4 e 1 é muito fácil, né? Porque a gente tem ali, a princípio, de 2 para 3, uma velocidade que está no sentido, ou melhor, contrário ao movimento. Ó. Eu tenho a velocidade do atleta aqui para cima e eu tenho uma correntezazinha aqui para baixo. Como é que a gente faz essa operação? Subtração. Se a velocidade do atleta é 50 para cima e a velocidade da correnteza é 30 para baixo, é só fazer uma resultante, uma menos a outra, que vai dar 20, né? Então a gente tem aqui, ó, 20 metros por minuto, certo? E perceba que a velocidade de 4 para 1 é o melhor caso aí para o atleta, né? Que é justamente no sentido desse movimento. Se a velocidade dele é 40 e a velocidade da correnteza é 30, a velocidade resultante sobre ele vai ser justamente essa soma, né? 50 mais 30 vai dar 80. Então a gente tem aqui ó, 80 minutos por, ou melhor, 80 metros por minuto, certo? O que é que a gente faz agora? A gente consegue basicamente somar esses tempos, né? A gente pode somar esses tempos aí e encontrar a resposta da nossa questão. Como é que a gente faz isso? Vamos só guardar aqui esses dados, olha só. Vamos lá. Organizei aqui o nosso slide e eu quero que você lembre que a velocidade para um movimento em que temos um valor constante é ΔS por ΔT, MRU, né? Então a gente tem a expressão do sorvete. E o tempo a gente encontra pela razão da distância pelo tempo. Eu só fiz inverter ali a expressão. Como eu quero na questão, olha só, o tempo total, isso significa que você quer o tempo do trecho 1, mais o tempo do trecho 2, mais o tempo do trecho 3, mais o tempo do trecho 4, certo? Olha só, como é que a gente encontra o tempo do trecho 1? É você procurar aqui a distância no trecho 1 e a velocidade média no trecho 1 que você já encontrou, né? Lembra? A gente encontrou que a distância, pelo que a questão mostrou, é de 800 metros aqui. E a velocidade nesse trecho 1, 2 foi justamente 40. Lembra disso? Então é só a gente substituir valores agora. Estou fazendo aqui o máximo, com o máximo de organização para você não se perder. Beleza? Na hora da prova do Enem, essa questão levou um tempo danado ali pelos alunos, porque ele tem muita informação, né? E o aluno poderia se confundir. Inclusive, essa notação da velocidade que não é tão convencional, que é a velocidade em metros por minuto, já pode confundir muito o aluno, né? Então vamos lá. Tempo total seria o quê? Distância percorrida em 1, que a gente pode colocar aqui, ó, 800. E perceba que a distância em 2, no trecho 2, é 400. Vou fazer isso aqui para o 3, que é 800 também. E a distância do quarto trecho seria 400. André, qual foram as velocidades que você encontrou? Perceba que a velocidade na horizontal, tanto no primeiro trecho quanto no terceiro, foi justamente 40, né? A velocidade no segundo trecho era aquela quando eu estava contra a correnteza, a minha velocidade mínima. Inclusive, vetorialmente falando, o menor valor de vetor resultante que você vai encontrar é quando os sentidos estiverem opostos. E o máximo, Daniel, é quando eles estiverem no mesmo sentido, como a gente viu aqui. Então perceba, valor máximo de velocidade quando ele está no mesmo sentido, valor mínimo quando ele está no sentido contrário. Perceba que quando você resolver aqui, ó, essas divisões, você vai encontrar 800 por 40, 20. 400 por 20, 20. 400 por 80, 20, como a gente já viu. E 400 por 80 a gente encontra 5. Então o tempo total aqui, ó,
vai dar, no caso, em segundo já, 65 segundos, beleza? Então, a resposta da nossa questão, perceba, ou melhor, segundo não, né? Minuto. Resposta da nossa questão em minutos seria 65. Então, você não precisaria, no caso, fazer a conversão para metros por segundo ou quilômetros por hora, porque no final a pergunta já está ali em minuto, beleza? Então, nessa questão a gente marca a letra B. Questão muito boa para a gente revisar ali as operações básicas dos estudos dos vetores, beleza? Valeu!